Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento por bondade. A missionária Maria ainda tem me deixado só. Foi para Conselheiro Mairink. A mãe dela fez cateterismo e ela está lá, cuidando, ajudando a mãe dela. Talvez ela volte amanhã ou terça-feira. Depende da intensidade das minhas orações. Não é fácil ficar sozinho não, hein? Uma irmã perguntou hoje pra mim: pastor, o senhor sabe cozinhar? Dá pra comer, né? Se jogar na parede assim, gruda. Não, tô brincando. Graças a Deus. Mas ela está lá, hoje ela está cultuando a Deus na igreja lá de Conselheiro Mairink. E nós estamos aqui para cultuar a Deus. É muito bom ver o que aconteceu hoje aqui, esses períodos de oração, 12 horas consecutivas de oração, desde as 7 horas da manhã até agora 7 horas da noite. Por isso que a casa está cheia, diaconisa Val. Deus tem falado muito comigo a respeito de nós provocarmos esse ambiente espiritual. Às vezes a gente vem e a gente simplesmente quer assim que caia no colo da gente. E não é assim que acontece. Nós precisamos provocar para que Deus abra o céu sobre a sua igreja. Pega a sua Bíblia em Lucas, continua aí um pouquinho. Lucas capítulo 7, versículo 36. Chore calabadaço soquemanás. Lucas 7, 36. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem encontrou, diga amém. Amém. Lucas 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele lhe disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Wagner, dá um pouquinho de retorno para mim aqui, por favor. Aleluias. Obrigado. Quem veio para assistir o culto, diga amém. E quem que veio para participar? Peguei você agora, hein? Outro dia eu falei, estava ministrando e disse assim, o povo estava ficando quietinho, falei assim, quem está dormindo, diga amém. Amém. Falei, acordou. Irmãos, nós lemos aqui um texto onde fala sobre 2 cultos prestados. Quem convidou Jesus foi um homem chamado Simão. Qual é o nome do homem? Simão, o fariseu. Esse homem chamou Jesus para vir à casa dele. Ele chamou a Jesus e disse assim: senta aqui, Jesus. Tem uma mesa aqui e eu sento aqui. Ele quis que Jesus sentasse à mesa. Porém, enquanto eles estavam ali, a Bíblia vai dizer que uma pecadora da cidade ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão. Aquela mulher atravessa a cidade e entra dentro da casa de Simão. A Bíblia não vai dizer como ela entrou, mas ela entrou. Não sei se sem bater a porta. Talvez se ela batesse a porta, talvez Simão não ia querer atendê-la. Aquela mulher chega já se jogando aos pés de Jesus. Não disse uma só palavra. Começou a chorar, começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a enxugar com os seus cabelos. A Bíblia vai dizer aqui nesse texto que Simão não fez o que era um costume da época: lavar os pés de quando você recebia uma visita. Lembra quando Jesus, no capítulo 13 de João, ele vai lavar os pés dos apóstolos? Até que Pedro diz assim: não, o senhor não vai lavar o meu pé não. Ah, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não, então lava o corpo inteiro. Pedro era exagerado, né? Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele fez isso? Ele estava fazendo o papel de um servo. Porque naqueles tempos, quem lavava o pé de outra pessoa era somente o escravo. Por exemplo, eu ia na casa do Vitor, vou na casa do Vitor, e o Vitor tem um escravo dele lá. E o Vitor me chama para ir à casa dele. E quando eu vou chegando, o escravo já se coloca à disposição, pega uma bacia e lava os meus pés e enxuga com as toalhas, para que eu possa entrar na casa de quem me convidou. Era esse o costume. Porém, Simão, o fariseu, a religiosidade estava tão impregnada nele que ele não conseguiu ter sensibilidade de quem era Jesus. E ele não fez isso. Ele não fez esse tratamento com o Senhor. Agora chega uma mulher que faz totalmente o contrário. Enquanto Simão está sentado à mesa e quer falar tete a tete com Jesus, uma mulher chega e não fala nada, mas toca o coração do Senhor. Às vezes nós podemos não falar nada, mas a nossa atitude pode alcançar o coração do Senhor. Jesus, se teve uma coisa que ele contrariou muito, foi esta hipocrisia da religiosidade. Deus não deseja que você seja um religioso. De que vale ter uma religião se você não tiver Jesus?
Existe uma frase que é dita por aí: o importante é ter uma religião. Irmão, não caia nessa frase. O importante é ter Jesus. Ô pastor, o senhor está sendo preconceituoso com as outras igrejas? Com as outras religiões? Não. A Bíblia diz que Jesus, Ele está vivo. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós vamos ler a história de Confúcio, nós vamos ver que ele morreu e não ressuscitou. Se vamos ler a história de Buda, vamos ver que ele morreu e não ressuscitou. Maomé morreu e não ressuscitou. Mas o nosso Jesus é o único que está vivo. Por isso eu digo a você: não basta ter uma religião, você precisa ter Jesus. Nós precisamos é de Jesus. Aquele homem fariseu, ele tinha uma religião, e por isso que ele não tratou Jesus como Jesus deveria ser tratado. E toda vez que nós apenas temos uma igreja, a gente vem para o culto, a gente não trata Jesus como ele deve ser tratado. Esses tempos atrás a Meire pregou uma mensagem aqui e falou sobre a reverência. Quantas vezes estamos irreverentes no culto, não compreendendo que quem está aqui é Jesus. A gente está pensando no que o outro está pensando da gente. A gente não consegue olhar e falar: não, eu vim para cultuar. Aquele fariseu chamou Jesus para analisar Jesus. Aquela mulher entrou dentro da casa dele para cultuar a ele. Eu gosto da ousadia dessa mulher, que ela entra dentro da casa do religioso. Às vezes as pessoas querem sair da igreja por causa dos religiosos que existem, por causa daqueles que não entenderam o amor de Deus. Mas nós temos que fazer como essa mulher. Está na casa do religioso, mas eu entro lá, porque quem está lá na casa do religioso é Jesus. Tem muita gente pregando um Jesus só por religião. Nós pregamos um Jesus que dá salvação. Olhe para a vida de Jesus. Essa é a vida que nós devemos viver. Às vezes a gente quer ter as pessoas como espelho, mas a Bíblia diz assim: olhe para o autor e consumador da vossa fé, Jesus. A nossa referência não é o pastor. Eu sei que nós precisamos ser referência. Eu só estou dizendo para você que quando você fica olhando outra pessoa, você perde o foco. Às vezes nós queremos, alguém chega em mim e fala assim: pastor, o senhor viu o que tal igreja está fazendo? O que o senhor acha da gente fazer aqui? Irmão, o modelo para nós não é outra igreja. O modelo para outra igreja não é a nossa igreja. O modelo para a igreja está na Bíblia. A gente não está aqui em Jacarezinho para concorrer com outras igrejas. A gente está aqui em prol do reino de Deus. Quando a gente começar a entender isso, a gente vai parar de brigar por causa de placa de igreja, por causa da doutrina da outra igreja, que na verdade não é uma doutrina, é um costume. A gente vai começar a ver como Jesus, a gente vai começar a viver como Jesus. Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Sabe por que o fariseu ele ficou revoltado? Aquela mulher só entrou na casa do fariseu porque ela sabia que Jesus estava ali. Tem muita gente que só vem para a igreja porque sabe que Jesus está aqui. Porque às vezes no meio de nós estão infiltrados alguns religiosos que não entendem o que é o amor de Deus, não entendem o que Jesus pregava. Por isso que o fariseu ficou repudiando quando aquela mulher veio e se jogou aos pés de Jesus. E ele disse assim ainda: se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Aquele era profeta e sabia que aquela mulher era pecadora. O que ele não sabia era o que Jesus sabia: que o nosso Deus é um Deus que perdoa pecados.
que o nosso Deus é um Deus que restaura pessoas. Talvez você olhe para a sua vida e fala assim: eu nunca mudo. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: eu sou assim mesmo, pastor, eu não mudo não, é assim a minha vida, eu nasci assim e vou morrer assim. Jesus muda o nosso destino. Jesus vai muito além de uma religiosidade. Por isso que a gente tem que vir para o culto e se prostrar como essa mulher. E não fazer assim, querer fazer uma reunião com Jesus. Ó, Jesus, estou sentado aqui, senta aí, e eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que o Senhor me responda. Às vezes a gente quer tratar Deus assim. E o nosso papel é só chegar diante dele e se jogar no chão. Qual é o culto que você tem prestado ao Senhor? O culto de interrogatório? O culto, vamos ver se Deus fala comigo. Se Deus não falar comigo, não volto mais nessa igreja. Vamos ver. Será que Deus vai curar eu dessa enfermidade? Será que Deus vai mudar isso na minha vida? Às vezes Deus está querendo mudar a gente. E às vezes a gente está querendo mudar as coisas que estão ao nosso redor. Aquela mulher, ela entendia o que Deus queria e por isso ela se jogou no chão. Ela também sabia que ela era pecadora e ela falou: quem precisa de mudança aqui sou eu. A esperança para você, a esperança para todos nós. Nosso Jesus vai além de uma religião. Lembra aquela mulher que foi pega em adultério? Homens trazem ela à presença de Jesus e dizem assim: esta mulher foi pega no ato de adultério. O que o Senhor diz? A lei diz que ela deve morrer apedrejada. Ó Jesus, ó, começa a escrever no chão. Ele fala assim: responda. Ele levanta e diz assim: eles estavam todos com pedras nas mãos. Porque o religioso é assim, ele quer usar a lei de Deus para matar as pessoas. Nunca diga para os seus filhos assim: ó, papai do céu não gosta. Comece a dizer para os seus filhos o que o papai do céu gosta. Muda essa frase. Não fica ameaçando os seus filhos. Mostra para elas um Deus que perdoa pecados, que muda a vida das pessoas, que quer a nossa vida de integridade. Mas não fica mostrando, parecendo que Deus é um diabo, que Deus é um carrasco que está com... Parece que de um lado uma mão está estendida para chamar e na outra está o chicote. Jesus fala assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Imagine se tivesse um lá que pensasse: eu não tenho. A Bíblia diz que ao começar pelos mais velhos, eles começaram a soltar as pedras e foram saindo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: solta a pedra hoje. Usa a palavra de Deus para salvar pessoas e não para condenar pessoas. Às vezes a gente fica olhando assim e quer olhar: será que esse é salvo? Será que esse não é salvo? Será que esse está certo? Será que esse não está certo? Isso daí é papel de Deus. O nosso papel é anunciar a palavra de Deus. Nosso papel é dizer para as pessoas: olha, você pode não estar do jeito que Deus quer, mas você pode chegar lá. Você pode ser mudado. Ah, pastor, mas está certo, estas pessoas andaram com Jesus. E Saulo, que não conheceu Jesus em carne, perseguidor da igreja, matava os crentes. Agora um dia ele tem um encontro com o Senhor, e ele ouve uma voz do céu assim: Saulo, Saulo, por que me persegue?
Saulo perseguia quem? A igreja. Quem persegue a igreja não está perseguindo a igreja, está perseguindo o Senhor. Então não seja um perseguidor da igreja, não. Porque às vezes dentro da igreja tem gente perseguindo as igrejas. Existe uma igreja perseguindo as denominações. Aquele Saulo se converte, se torna o maior missionário. E agora ele vai dizer assim: que Deus salvou os pecadores, e dos quais eu sou o pior. Porque quando a gente é salvo, a gente já não está mais preocupado em apontar o pecado do outro. A gente faz como naquela parábola que Jesus conta, em Lucas também, dizendo assim, que subiram 2 homens ao templo. Um dizia assim: ó Senhor, graças te dou, porque eu oro todos os dias, dou o meu dízimo e faço bem às pessoas. E o outro diz, a Bíblia vai dizer que ele fazia assim, ó, nem olhava para o céu e dizia assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Nós precisamos olhar para esse Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente começa a ver esperança em todo mundo. A gente começa a olhar para as pessoas e fala assim: não, eu acredito ainda que vai ser diferente. Eu acredito que ainda vai mudar. Eu lembro que um dia uma pessoa da minha família, que bebia, ficava transtornado, ficava endemoniado, e ameaçava até de matar a esposa dele. Um dia eu presenciei esta cena dentro da casa dele. E uma pessoa da família disse assim: seu tio falou que vai parar de beber, que vai mudar, vai ser crente agora. Eu acho que ele não consegue. Eu falei, eu creio que ele consegue. Esse tio mudou completamente, entregou a vida dele ao Senhor, foi transformado, foi liberto, livre daquele mal que acompanhava a vida dele. Hoje ele já está no céu, ele já partiu dessa terra. Nós temos que olhar para as pessoas, não por aquilo que elas são hoje. A gente já tem que olhar com o olhar daquilo que Deus vai fazer amanhã nas pessoas. A gente não pode acostumar a vir ao culto. Ah, então vou no culto, né? Senão amanhã, daí segunda-feira, o pastor já manda mensagem, né? Perguntando por que eu não fui no culto, né? Se você faz isso, você está vindo aqui com um propósito errado. Se você vem para a igreja porque é sua escala de interceder, ou de atender na porta, ou de fazer alguma coisa aqui no altar, se você vem para a igreja com esse propósito, você está vindo com um propósito errado. Você está olhando para Deus como mais uma religião. Eu já vim de uma religião. Eu não quero mais religião para mim. Eu quero Jesus. Quando a gente começa a viver para Jesus, a gente começa a olhar para Ele, e a gente começa a fazer uns comportamentos doidos como o de Jesus. A gente começa a falar assim: meu Deus, eu quero isso, eu quero viver isso. Mas quando a gente está acostumado a vir na igreja só, a gente acha ruim se não der oportunidade. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo assim: você quer oportunidade ou você quer o microfone? Oportunidade, tem bastante coisa para fazer, tem bastante coisa para trabalhar. Às vezes nós estamos querendo fazer um culto para nós. Ah, hoje o culto não foi bom. Ah, eu não gosto desses louvores, não. Nós não temos que gostar. Nós temos que gostar de adorar o Senhor. Nós temos que entender que quando nós prestamos culto para Ele, Ele vem com o seu favor e age sobre as nossas vidas. Só que às vezes parece que não acontece nada na nossa vida, porque às vezes a gente vem e só quer receber. E culto é o contrário, é dar.
E se Ele quiser nos dar alguma coisa, Ele nos dá. Mas o nosso papel é oferecer a Ele. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus, sabendo o que aquele homem tinha dito, se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está aos pés dele. Jesus conta uma parábola a este homem, uma história dizendo assim, que um homem tinha 2 devedores. Um devia, vamos usar aqui um valor nos nossos dias, um devia 10 mil reais e o outro devia 1.000 reais. E ele perdoou os 2 e disse assim: não precisam pagar mais. E ele disse assim, Jesus perguntando para o Simão: qual dos 2 que vai amar mais ele? Ele falou assim: eu suponho que é o que ele perdoou os 10 mil, que perdoou mais. É claro. Jesus falou assim: essa mulher, ela está se jogando no chão assim, ela está usando as suas lágrimas para lavar os meus pés, fazendo o que você não me fez, que era o que você deveria ter feito. Quando a gente pensa só na religião, a gente pensa assim: isso pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. A gente fica pensando assim: mas se eu for para a igreja eu tenho que parar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Um dia um jovem perguntou para mim assim: pastor, mas se eu entregar minha vida para o Senhor, daí eu não posso fazer mais sexo, pastor? Eu falei: pode, depois que casar. A gente fica preocupado com aquilo que não pode fazer. Só que quando a gente entende quem é Jesus, a gente está preocupado com aquilo que a gente tem que fazer e a gente não está fazendo. A gente já não está mais preocupado assim: não pode, não, o que eu tenho que fazer? Aquele Simão não estava fazendo o que tinha que fazer, enquanto aquela mulher estava fazendo o que era papel daquele homem. Conhecedor da Bíblia, frequentador de culto, enquanto aquela mulher era tida somente como uma pecadora. Sabe por que a mulher teve que ir na casa de Simão? Porque na sinagoga ela não era recebida. Nós precisamos ser pessoas que as pessoas podem se achegar a nós, que as pessoas vão ter coragem de chegar até nós, não vão olhar para nós e dizer assim: é um legalista, é um religioso, é uma pessoa que não tem amor. Como a Bíblia vai dizer assim: como eu posso dizer que amo a Deus se não amo o meu irmão a quem vejo? Se a Deus a quem não vejo eu digo que amo, mas o meu irmão a quem eu estou vendo eu não amo. O papel principal da igreja é amar. O papel principal da igreja é dar amor. Eu não estou falando de bajulação, porque amor que é amor, quando tem que corrigir, corrige. Quem está me entendendo, diga amém. Bajulação é sempre assim: não, está tudo certo, não, beleza. Estamos falando de amor. Por isso que Jesus corrigia as pessoas, porque Ele amava as pessoas e ama as pessoas. Aquela mulher pega o seu cabelo, olha lá, baguncei o cabelo da Milena, ela achou ruim, ficou arrumando. Mexi no cabelo do Igor, não fez nada, nem ligou. Porque o cabelo para a mulher tem uma representação, para o homem tem outra. O homem não dá muita atenção pro cabelo, mas a mulher consegue passar o dia inteiro no salão. A Bíblia diz que Esther, quando foi se preparar para o rei, ela ficou 1 ano em preparação. Meu Deus do céu.
Um ano se preparando. Agora imagina você, mulher. Naquele tempo de Jesus, a rua não era asfaltada assim não. Imagine Jesus de sandaliona, com o pé empoeirado. Simão não lavou o pé dele. Agora está lá Jesus, né? E aquela mulher vai lá e começa a chorar nos pés de Jesus, cheirando o pé de Jesus, né? E lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas, e pega o cabelo dela e passa naquela areia do pé de Jesus assim, e vai lavando, e vai escorrendo aquele cardo. Porque quando a gente chega na presença de Jesus, vai embora a maquiagem, se desfaz tudo daquilo que a gente... Não, a gente pode até vir meio pomponzinho, mas quando a presença de Deus vem, quando Jesus está na casa, a gente não fica olhando para o fariseu, a gente não fica olhando para o religioso, a gente olha para ele e se lança aos pés dele. Essa deve ser a nossa vida. Há dois tipos de culto aqui: de alguém que não quer se relacionar intimamente, e alguém que chega e se joga aos pés dele e não fala nada. Esses dias eu falei aqui que às vezes quando eu vou orar, tem dia que a gente não tem muita palavra para orar, né? E esses dias que não tem palavra muito para orar, eu só fico ali. Essa mulher só chegou e ficou ali, não falou uma palavra. Quem falou com ela foi Jesus. Tem culto que a gente não precisa falar muito, mas Ele vai falando com a gente. Mas o nosso comportamento não é... Ele fez do modo inverso. Antes de sentar à mesa com Jesus, a gente tem que aprender a estar aos pés dele. Pastor, não entendi. Antes da gente aprender a desfrutar daquilo que Ele tem para nós, a gente tem que aprender a adorar Ele primeiro. A gente tem que aprender a se lançar e reconhecer quem é Ele. Aí então Ele vai falar assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, cearei com ele e ele comigo. Senta à mesa comigo, filho. Deixa Ele te convidar para a mesa. Mas o nosso culto deve ser de chegar na presença de Deus. Quantos cultos nós temos vistos que o atrativo principal é o pregador, é o cantor. Nós convidamos pessoas aqui também. Falei agora há pouco, quinta-feira vai ter alguém ministrando aqui. Mas nós precisamos entender que essa pessoa não é o centro. O pastor Ronaldo não é o centro. Ninguém aqui é o centro. Ninguém aqui pode brilhar mais do que a estrela da manhã, que é Jesus. A gente tem que começar a prestar o culto que Ele deseja. E quando a gente começa a prestar o culto que Ele deseja, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Ele vai sair fora do nosso cronograma. Por isso que a gente assusta quando algumas coisas começam a ser mudadas. Porque a gente começa a pensar assim: nossa, mas por que agora o culto é assim? Nunca foi assim. Por que vai fazer desse jeito hoje? Fiquei sabendo aqui, de domingo passado eu não estava, mas como foi o período de intercessão, de oração aqui no início do culto, é uma forma diferente. Mas nós precisamos entender que o culto não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. O meu ministério de pregação tem mudado o dia que eu entendi que quando eu chego no culto, eu não vou pregar o que eu quero, eu vou pregar o que Ele quer. Eu chego ali e fico adorando e falo: Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue hoje? A palavra já está aqui dentro, mas eu tenho que esperar a ordem de Deus para aquilo que Ele vai direcionar. O ministério de louvor tem que entender o que Deus está querendo fazer. Às vezes não vai precisar mudar o louvor,
Mas às vezes tem que saber o que vai ministrar. A gente tem que chegar no culto e não dar as ordens, e falar: Senhor, o que tu queres? A gente chegar no nosso período de oração, ao invés da gente ficar pede e repete, inventei essa. A gente falar: Senhor, o que tu pedes? O que o Senhor quer? Em Lucas também a Bíblia vai dizer assim, Jesus dizendo: por que me chama Senhor, Senhor, se não fazes o que eu mando? Eu termino esta palavra dizendo que Jesus disse que essa mulher, ela amou mais, porque dela foi perdoado mais. Quando você vê alguém se lançando na presença de Deus, ao invés de questionar por que essa pessoa faz isso, você vai lembrar dessa palavra: porque essa pessoa foi perdoado mais. Só eu sei a vida que eu levava, os pecados que me foram perdoados, por isso que agora eu me lanço diante dele. E por que tem gente então que não foi muito perdoado? É porque na verdade não consegue reconhecer todos os seus pecados. É porque não consegue reconhecer o quanto Jesus deseja perdoar os seus pecados. Porque às vezes a gente é tão santo, a gente é tão bom, que a gente pensa assim: eu sou bom, ajudo as pessoas, é claro que eu vou para o céu. Olha, vai para o céu, nem precisa de Jesus, né? Nós precisamos de Jesus. Nenhum de nós merece, mas Ele nos ama e deseja nos salvar. Que possamos ser como esta mulher, que se lança e fala: Senhor, eu vim por causa de Ti. A gente vai mudar o nosso entendimento. A gente vai começar a vir para o culto por causa dele. Sabe por que os cultos nas igrejas do meio de semana dá menos pessoas? Porque a gente vai por aquilo que está sendo oferecido. Não, vai ter uma campanha lá que Deus vai fazer isso, isso, isso e aquilo, vai te dar tanta coisa. Ah, eu vou para lá então. Se a gente começar a entender, a gente vai vir para a igreja direto. Não vai ter dia. Ah, mas o que é que vai acontecer na igreja? Não, é culto. Não, se é culto eu vou. Porque eu vou para adorar, eu não vou para receber. Se Ele quiser me dar alguma coisa, é bondade dEle. Eu não mereço. A gente vai começar a olhar para os cultos de quinta-feira de uma forma diferente. A gente vai começar a olhar para a intercessão de uma forma diferente, para a escola bíblica de uma forma diferente. A gente vai falar: eu preciso ir lá adorar. E a gente não vai ficar pensando mais assim: mas é campanha do quê? Se a gente for, recebe o quê? Quem que prega hoje? Ah, não, eu vi a escala. Quem vai pregar é o fulano. Não vou não. Ixi, não gosto dessa pregação dele. Não entendeu. Está sentado à mesa querendo questionar Jesus. Vamos ficar em pé, porque nós precisamos nos lançar na presença dele. Ministério de louvor por bondade, em nome de Jesus. Eu preciso fazer esse convite antes da gente orar. Você que está aqui, que ainda não recebeu Jesus na sua vida, Jesus está dentro da casa. Falta você se achegar a Ele e falar: Senhor, eu vim por causa de Ti. Falta a gente se achegar a Ele e falar: Senhor, eu vim e eu quero o Senhor. Eu quero ser salvo. Eu quero ir morar no céu. Eu quero receber, porque eu entendi que não é a religião que salva. Eu entendi que não basta ter uma igreja. Talvez você está aqui essa noite e nunca fez uma confissão ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Tem alguém nessa noite que quer receber esse Jesus que te ama,
Dá um sinalzinho com a sua mão assim, nós queremos orar por você. Temos aqui 3 pessoas, vem aqui à frente por bondade. Se tiver mais alguém, dá um sinal com a sua mão, vamos aplaudir ao Senhor. Vem aqui à frente por bondade. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Esse Jesus é o que nos transforma. A Micaela esses dias aceitou, né? Veio de companheira com o Arnaldo. Conheci o Arnaldo esses dias. Se tiver mais alguém, às vezes você está pensando assim, mas se eu for, eu vou ter que parar com isso. Irmão, quem faz a obra é o Espírito Santo. Você precisa vir aceitar Jesus. A Pietra também esses dias já aceitou, né? Quer reconciliar? Glória a Deus. Se tiver mais alguém, é o momento de você vir aceitar ao Senhor, que muda as nossas vidas. Se você conhecesse o Ronaldo de antigamente, você falasse, nunca vai ser crente. Quando eu fui na igreja, todo mundo achou que eu estava ficando louco. Os meus amigos tiravam sarro de mim e falavam assim, chegou o pastor. Não, agora não pode mais falar palavrão perto do pastor. Cheguei na igreja, eu tinha um brinquinho brilhoso assim, missionário Rosinha. Bonitinho, igual do irmão aqui, ó. E deixa eu falar uma verdade para você. Para Jesus tanto faz isso daqui, viu? Para Jesus tanto faz. Se Ele quiser tirar, Ele vai tirar. Se Ele quiser continuar, Ele vai continuar. A religiosidade que nos impede de olhar para dentro das pessoas, mas Jesus olha para dentro das pessoas. E Ele que fica encarregado de mudar quem Ele quiser, se a pessoa quiser também. Fica tranquilo quanto a isso. Não precisa fazer campanha não para a pessoa mudar não. Faz campanha para Jesus salvar ela, porque uma vez que ela teve um encontro com o Senhor se encarrega de fazer o resto. Esqueci seu nome, Osmar, só lembrar. Vamos orar pela vida dessas pessoas. A igreja pode estender as mãos para cá. Se tiver mais alguém, esse é o momento. Chega bem pertinho aqui. Chega bem pertinho aqui dessas pessoas, por bondade. Chega bem pertinho delas. Feche os olhos de vocês que estão aqui à frente. Abra as mãos de vocês assim. Diga assim comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, hoje estou aqui diante do Senhor para entregar a minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve uma nova história, me direciona, cuida de mim. A partir de agora eu sou teu, eu pertenço ao Senhor. Estou entregando a minha vida totalmente a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Dê um abraço nessas pessoas. Vamos aplaudir ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. Dê um abraço bem forte nessas pessoas em nome de Jesus. Oh, apague as luzes para nós, por favor. Oh, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você quer o seu jeito de culto ou quer o culto de Deus? Então vamos deixar Deus fazer. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Entra, Senhor. Vem, Senhor. Ei, calabachore, camanabassai. Oh, dá liberdade aí, irmão. Dá liberdade. Se solta, se der vontade de chorar, chora. Para que entre o Rei. Entra, Senhor. O culto é para Ti, Senhor. Viemos Te adorar.
Rei da glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Se nós deixarmos o Senhor entrar, fazer parte, de que adianta a gente ficar falando de um Deus que não está presente? A gente quer a presença dEle aqui, a gente quer o manifestar da glória dEle aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você, que quando Ele vem, Ele acaba estragando algumas coisas que nós achamos que é do nosso jeito. Ele acaba mudando algumas coisas na nossa vida. Ele acaba mudando algumas coisas na igreja, algumas tradições, alguns costumes. Então se prepare, porque Deus está mudando o ambiente de culto desta igreja. Oh, lecachoremanacanturi calabachai. Deus está mudando o ambiente. Oh, levanta a sua voz, levanta a sua voz, porque é Ele que está na casa. Eu abro meu coração, Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Não vai dar tempo da gente orar por todos aqui, mas então eu peço que você coloque a mão aí em alguém que está perto de você e você vai começar a orar por essa pessoa. Vamos orar juntos. Coloca a mão aí em alguém e vamos começar a ministrar. Vamos começar a ministrar. Senhor, oh, decala machuri que macantore badai. Que o Senhor continue te usando, filho. Isso mesmo. Show de cantaramanabassai. Vai orando, vai orando, vai orando. Senhor, faz a tua vontade na vida dessa pessoa. Faz o teu querer, Senhor. Hey! Vem, Senhor. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que Vem, Rei da glória. Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Vem, Senhor. Vai tocando aqui, Senhor, cada pessoa. Porque aquilo que nós não podemos fazer é aquilo que o Senhor faz. Shoqueira manabaçu querer cantor e balabachai.
Obrigado, Senhor, pela tua presença. Nós queremos, Senhor Deus, é sempre oferecer a ti, porque quando nós fazemos para o Senhor está movendo sobre nós. Que assim permaneça, que assim continue, que assim avance cada dia mais, no nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele.